Olá, bem-vindo, eu sou o Renato Diniz, está começando o programa Análise Direta. Hoje a gente vai tratar do projeto anticrime, antiviolência, anticorrupção, apresentado pelo ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça. Vamos debater os pontos mais polêmicos, as qualidades, os defeitos, o que ainda pode ser alterado nesse projeto de lei. E sobre isso eu tenho dois entrevistados, dois especialistas para discutir esse tema. Vou conversar com o Dr. Ricardo Campos, presidente do Ministério Público Democrático, e também com o advogado criminalista Dr. Alexandre Martins. Primeiramente, obrigado pela participação. Gostaria de começar com o Dr. Ricardo. Eu que agradeço, é um prazer ter essa oportunidade de poder conversar com os telespectadores, poder esclarecer pontos disso que é um projeto muito esperado nesses últimos tempos. Doutor Alexandre, queria até já emendar a pergunta, né? Primeira avaliação do projeto, da forma como ele foi apresentado. Obrigado, Renato. É um prazer também estar aqui com vocês, discutindo esse projeto que tanta coisa já está se falando em menos de 24 horas. A avaliação, eu tenho uma avaliação ainda que a gente precisa avançar nos estudos desse projeto. Então, várias previsões que não necessariamente tem um tema só, aborda vários pontos da legislação penal e processual penal brasileira. Acho que a gente não pode descartar o projeto como um todo, nem tê-lo como algo a ser aprovado para amanhã. Acho que a gente tem que aprofundar, acho que a gente tem que estudar um pouquinho mais, e de cara a gente vê vários problemas sérios que podem impactar diretamente na realidade, seja na realidade prisional, seja na realidade da população em geral. Então, acho que merece um pouco de atenção e um pouco de cuidado no como isso vai ser tratado daqui para frente. Doutor Ricardo, qual a avaliação que o senhor faz de primeiro momento desse texto apresentado? A avaliação do projeto é muito amplo, são muitas coisas, na verdade, sendo discutidas num único documento. A avaliação geral, global, é muito boa, tem muita coisa interessante, muita coisa importante, tem uma mudança na maneira de trabalhar que é fantástica, que é a questão do plea bargain, que é a questão de você passar da justiça do conflito para uma justiça negociada. Mas há um ponto que também me parece muito negativo, que é a alteração no sistema da legítima defesa. Então a gente vai abordar esses pontos polêmicos também em detalhes. Eu queria até começar com outro tema polêmico, segunda instância, prisão após condenação em segunda instância. Caso que vai ser analisado no Supremo Tribunal Federal em abril, já foi debatido várias vezes, mas que no texto apresentado por Sérgio Moro já estabelece o começo do cumprimento de pena, ou seja, a pessoa já vai presa após a condenação em segunda instância. Doutor Alexandre Martins, qual a avaliação o senhor faz desse ponto está incluído no projeto e qual deve ser a tendência no debate? Eu vejo com um pouco de receio, não acho que seja pertinente esse debate antes, pelo menos, do Supremo definir. Como você disse, já foi discutido mais de uma vez isso no Supremo, já tiveram posições antagônicas ali colocadas, mas, ao meu ver, a Constituição é expressa, não tem muita margem de discussão, apesar do Supremo estar discutindo. A nossa Constituição é expressa em que só cabe prisão após o trânsito em julgado. Quando o Moro, o atual ministro da Justiça, vem e coloca isso num projeto de lei, não é a primeira vez que ele, de alguma forma, desafia o Supremo. Não seria a primeira oportunidade que ele faz isso. Então, ele coloca a sua pauta, que ele já vem, que ele traz isso desde Curitiba, desde a época que, enquanto juiz, ele traz isso como uma pauta prioritária para ele. Então, é colocado, vai ser discutido no âmbito do Congresso, mas, sendo discutido no âmbito de lei ordinária, ainda corre o risco de encontrar uma barreira, um dique, que é a nossa Constituição, que é expressa em sentido contrário. A gente não está falando de um projeto de emenda constitucional, mas de uma lei ordinária, uma lei comum. Agora, doutor Ricardo Campos, estatisticamente, condenações em segunda instância
são revistas? Raramente são revistas? São poucas vezes revertidas. Na verdade, eu tenho uma visão aí completamente oposta. Eu acho que a ideia do Moro não foi desafiar o Supremo, né? Eu acho que a ideia do Moro foi uma tentativa de criar um mecanismo de conciliação. A proposta dele é intermediária. Você mantém a execução em segunda instância como regra, mas você permite, e o projeto dele é expresso nisso, que os tribunais superiores façam as exceções nos casos que eles acharem importantes. Então, se houver uma matéria constitucional relevante sendo discutida num processo, o Supremo pode suspender a execução, mesmo com decisão em segundo grau. Se houver uma questão legal, que é a matéria do STJ, sendo discutida num processo, e o STJ entender que isso deve aguardar a sua decisão, o STJ pode fazer isso nos processos que entender. É lógico que cada advogado vai ter que reclamar, fará lá o seu pedido para o STJ, fará o seu pedido para o Supremo, mas esse pedido, não sendo um recurso protelatório, a lei expressa nisso, não sendo um recurso protelatório, havendo uma questão relevante da alçada desses tribunais superiores, a execução fica suspensa. Então, ela não será obrigatória em todo e qualquer caso, sem nenhuma exceção. Ela será obrigatória na grande generalidade dos casos, na grande maioria dos casos, mas ela poderá ter exceções. Por quê? Exatamente porque as estatísticas demonstram que cerca de 1%, ou até menos do que isso, dos casos são revertidos nesses tribunais. Então, basta que os tribunais pincem esses casos, entendeu? Separem esses casos, aqueles que realmente têm uma possibilidade efetiva de ser modificado, e então, a esses você suspende a execução. Mas na grande maioria, nos 98%, 99% dos casos, entendeu? Onde isso não é alterado, não será alterado, onde o efeito disso é tão somente protelatório, você fecha essa brecha e possibilita a execução imediata desses processos, entendeu? Mas eu imagino, doutor Alexandre, que o advogado vai sempre recorrer por esse lado, né? Que algum direito não está sendo respeitado nessa prisão em segunda instância, não é meramente protelatório, só para atrasar o processo? É muito difícil a gente falar em processo protelatório como atividade do advogado. Nenhum advogado inventa recurso. Se existe recurso é porque ele é previsto em lei. E se foi previsto em lei é porque o povo, pelo meio dos seus legisladores, assim quiseram. Então, não se pode colocar na conta do advogado a eventual morosidade do judiciário, até porque a morosidade é do judiciário e não do advogado. O advogado tem que cumprir prazo, o advogado tem dias para fazer seus recursos, para poder colocar os direitos dos seus clientes sobre julgamento. De qualquer forma, discordo inclusive das estatísticas que são colocadas. O ministro Barroso encomendou uma pesquisa, efetivamente, sobre o número de provimentos de recursos no Supremo Tribunal Federal, porém com alguns questionamentos metodológicos, inclusive. A Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, fez também um estudo com uma metodologia bastante rigorosa, demonstrando que os recursos levados a julgamento em matéria criminal, porque a gente precisa fazer uma separação, que não é todo recurso extraordinário que é de matéria criminal. Por sinal, a grande maioria dos recursos que estão nos tribunais superiores não são de matéria criminal. Os maiores litigantes do Brasil são os bancos públicos, são as agências públicas. Então, um número bastante ínfimo de recursos são relativos à matéria criminal. Então, se você for fazer esse recorte do número de processos, de recursos extraordinários, recursos especiais, ou seja, recursos que estão no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, de matéria criminal, precisa a gente olhar para esses números especificamente de matéria criminal. E a IGV do Rio demonstrou que boa parte dos recursos que não são dados provimento é porque já foram dados provimento esses mesmos temas por meio de habeas corpus. Por quê? Em geral, questões que em geral envolvam a prisão ou ilegalidade de prisão, o advogado não vai ficar esperando dar 15 dias, 20 dias para poder recorrer enquanto seu cliente está preso. Efetivamente, se está ilegal, se é injusto, você sobe por meio de habeas corpus. Esse é o instrumento que a gente tem à disposição. E aí o número de habeas corpus que são dados provimentos
seja no STJ, seja no STF, é bastante considerável, principalmente aqueles que vêm da Defensoria Pública, que atende a população mais carente do país. Só uma questão aí, acontece o seguinte: primeiro, a execução em segunda instância não impede o habeas corpus. O habeas corpus não é um recurso, o habeas corpus é uma ação, tecnicamente ele é considerado uma ação própria, ele tem vida própria. Eu posso interpor ele a qualquer momento do processo, antes de começar o processo, no meio do processo, depois que terminou o processo, depois que já está julgado o processo, depois que já transitou julgado o processo, eu posso ingressar com o habeas corpus, né? Então, o habeas corpus é uma grande forma dos tribunais superiores tomarem conhecimento do que está sendo julgado, do que está acontecendo. Agora, a questão da execução em segunda instância não interfere absolutamente em nada do habeas corpus. Quer dizer, a grande defesa dos processos criminais hoje nos tribunais superiores, concordo com o doutor nesse aspecto, está sendo feita pelo habeas corpus, entendeu? A questão da segunda instância não tem nada a ver com o habeas corpus, isso continua da mesma forma, então não impede absolutamente nada com relação a isso. Bom, esse projeto apresentado logo no segundo mês já do governo Jair Bolsonaro, de certa forma atende a vários clamores populares, com relação à saidinha temporária, com relação à própria prisão em segunda instância, crime hediondo, o chamado, Moro até usou essa palavra durante o discurso, né? o criminoso profissional, aquele preso reincidente várias vezes, são todas reclamações que a gente ouvia no grupo do WhatsApp, na rede social, nas conversas. Tem esse clamor popular também no texto. Tem algum ponto que o clamor popular está indo para um lado exagerado? O governo faz bem em começar já atendendo esse clamor popular? Eu acho que há um problema do clamor de uma parte das polícias, não sei se são nem de todas elas, mas de uma parte das polícias com relação à questão da legítima defesa. E esse me parece que é o grande erro do projeto, o grande problema do projeto é a ampliação da legítima defesa. Você está criando uma hipótese de impunidade antes do fato acontecer. E isso sempre é ruim. Nós tivemos exemplos, nós temos problemas disso com relação aos menores de idade, que você, a partir de abaixo de 18 anos, entendeu? Ele não vai para a cadeia. E aí você viu que o crime começou a usar os menores para cometer exatamente os crimes mais bárbaros, tá? Você tem o problema das mulheres, que o Supremo criou agora a decisão do ministro Lewandowski, dando um habeas corpus coletivo para que todas as mulheres que tivessem gestantes ou com filhos menores de 12 anos de idade não cumprissem a pena, não ficassem presas provisoriamente, preventivamente, que elas ficassem em regime domiciliar. Você tem uma justificativa significativa. Em alguns casos, não é que você vai manter uma criança, um bebê, por exemplo, dentro do presídio. Tá? É uma situação complicada, você tem que atender isso, mas você tem que avaliar essas coisas individualmente. Você tem outras com crianças de 12 anos, de 11 anos. A partir do momento em que o Supremo deu essa decisão, o que aconteceu? O tráfico de drogas passou a recrutar exclusivamente mulheres com filhos menores de 12 anos. Isso é absolutamente nítido. Tá? Então, você cria um sistema de impunidade para um grupo determinado, tá? E aí você perde o controle sobre a situação. Tá? Então, a mesma coisa você está fazendo agora nessa alteração da legítima defesa com relação às polícias. Nós já temos um índice de letalidade policial alto. Tudo bem, justificável muitas vezes dentro das circunstâncias, dentro do momento em que o país está vivendo, e etc. E tal. Agora, dizer que o problema da polícia é que os policiais estão agindo, entendeu? Estão colocando suas vidas em riscos e depois estão sendo processados pela justiça, não é verdade. Mais de 90% dos casos de ação policial armada em que a morte das pessoas são arquivados. Esse entendimento de que se tratou de uma legítima defesa sem nenhum agravante já é a maioria isso já é aplicado com a legislação que você tem. Com a legislação que você tem hoje, a grande maioria dos policiais não são processados quando matam em serviço, desde que as circunstâncias justifiquem. Os casos que você tem de policial processado por homicídio é porque você tem uma situação clara de que houve
situação de abuso, de que aquele momento não se justificava, entendeu? Ou que a pessoa não estava armada, ou coisa que o vale. Então, não é esse o problema. O problema da ação da polícia hoje, você fala que está faltando a ação da polícia, por quê? Porque você está faltando talvez número de policiais, você está faltando talvez salários melhores para os policiais, você está faltando às vezes melhores recursos de inteligência, principalmente na questão da polícia científica. O grande problema, um dos grandes problemas que nós temos com relação à não apuração de crimes de homicídio, é a falta de investimento na polícia científica. Tá? Que isso é uma polícia importantíssima para a questão dos homicídios e que tem sido relegado a 15º plano. Tá? Esse é um aspecto importantíssimo na questão do homicídio, é a questão da polícia científica. Tá? Agora, você dizer que é a questão do policial que não pode agir, não. A polícia tem agido, a polícia tem ido para o confronto quando é necessário, a polícia tem derrubado muita gente, tem matado muita gente, né? Não estão tendo casos de processos de policiais, entendeu? Por conta disso, que você precisasse alteração. Você não pode dizer antes do fato que eu posso matar uma pessoa por causa que eu tomei um susto. Né? O texto atual de legítima defesa permite, vamos dizer assim, legítima defesa, usando moderadamente dos meios necessários. Na autorização, permite a legítima defesa se ela decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. É mais subjetivo? Não. Medo, surpresa ou violenta emoção. Quer dizer, como é que você faz isso? Você tem... eu atuei num processo uma vez que um policial foi abordar uma pessoa que cometeu infração de trânsito. Tá? Ao abordar com a arma na mão, né, o que aconteceu? Ele acabou matando o sujeito. É um dentista que simplesmente fez uma conversão no local errado. À noite, voltando do baile, voltando uma coisa, fez uma conversão no local errado. E você acabou com o quê? Você acabou com a pessoa morta, porque o policial foi abordá-lo indevidamente armado, numa situação que você não tinha justificativa para aquilo. Tá? E aí você vai dizer o quê? Ele vai dizer, não, eu fiquei com medo, eu fiquei surpreso com a situação do sujeito, quer dizer, está legítima essa morte? É óbvio que não. Quer dizer, você não pode legitimar toda e qualquer morte por antecipação. Né? Isso precisa ser analisado caso por caso depois que você ocorre. Você já tem dentro da previsão legal, a legítima defesa é um instituto antiguíssimo, tá? Quer dizer, algo que já está na nossa legislação há muito tempo, você discute isso no Tribunal do Júri diariamente, né? Então, você fazer alteração nisso, entendeu? Para ampliar a legítima defesa, para abranger outras situações, né? O que você está querendo é legitimar de antemão o tal dos snipers. Né? Quer dizer, tem alguém andando ali com armado, não sei o quê, passa fogo de longe. O que está fazendo? E ao mesmo tempo você está do outro lado autorizando as pessoas a saírem com arma, andarem armadas. Então, quer dizer, amanhã o sujeito está andando armado, porque ele está andando armado, você abate ele antes de saber o que ele está fazendo. Queria ouvir a opinião do Dr. Alexandre Martins no comecinho do nosso segundo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, você pode mandar mensagens, dúvidas, comentários, mande perguntas também no Facebook, Programa Análise Direta, no YouTube, Hit Notícias, playlist do Análise Direta, ou então no WhatsApp, o código é o 55 para quem está fora do país, 11 99 224 7760. A gente volta já. O programa Análise Direta está de volta. Hoje nós estamos debatendo o projeto anticrime e antiviolência apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Um projeto que altera pontos do Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos, Lei de Organização Criminal e também o Código Eleitoral. Eu converso com o Dr. Ricardo Campos, presidente do Ministério Público Democrático, e também com o Dr. Alexandre Martins, advogado criminalista. No primeiro bloco, o Dr. Ricardo Campos opinou sobre as alterações propostas na defesa, na legítima defesa. Eu queria saber a opinião do senhor Alexandre Martins. Há algum prejuízo, algum avanço nessa mudança de entendimento sobre legítima defesa? Renato, o que eu extraio do texto é que
eu não vejo escrito expressamente que está permitido matar a priori. Eu não consigo extrair do que está escrito aqui da proposta exatamente isso. Mas o que a gente percebe é que como isso vai ser interpretado na prática. Não vejo um problema exatamente no texto, mas a gente sabe que no dia a dia, como as coisas acontecem, não necessariamente reproduzem as intenções e não reproduzem exatamente aquilo que está previsto em lei. Uma coisa é você dar autorização para um policial realmente abater alguém a priori. Isso é complicado, mas não me parece que é isso que está escrito no texto, não. O que está escrito aqui é que em situações em que o policial verificar que existe uma vítima em perigo ou que ele mesmo esteja em perigo, que é um sentido clássico da legítima defesa, você está legitimado a se defender. Esse é o conceito mais básico de legítima defesa. Aí sim se permitiria alguma forma de atuação para que impedir que você se machuque, que você seja morto ou que você impeça que esses efeitos ocorram com uma outra pessoa. O problema todo é que quando isso acontece na prática, quando um policial entra em rota de colisão, em conflito com alguém e mata outra pessoa, a versão que vai para o papel é a versão daquele que sobreviveu. Quando o policial entra numa delegacia de polícia, ele vai contar a versão dele de como as coisas aconteceram. E ele vai falar aquilo que melhor lhe convira ou que melhor lhe interessar na sua defesa. E isso vai chegar na justiça, vai chegar na mão de um promotor de justiça que pode ratificar ou não essa versão. A opinião sobre o crime cabe a um promotor de justiça. E aí o que a gente vê na prática é, sim, que, como o doutor disse, 90% dos casos dos policiais são arquivados. É possível acreditar que 90% dos casos que são descritos como legítima defesa decorrem exatamente de atos de legítima defesa? Não sei. A gente não pode esquecer que a gente está no estado onde aconteceu o Carandiru e onde as pessoas se alegaram legítima defesa. Os policiais entraram lá no Carandiru em 92 e, dentro daquele conflito, enfim, alegaram legítima defesa e 111 pessoas saíram mortas, nenhum policial. Então, a gente não pode esquecer do que é a realidade e o que a lei fala, exatamente. O senhor citou que, nesse ponto da legítima defesa, o texto não dá tantas margens à interpretação, mas, no geral, qual a avaliação que o senhor faz do conjunto, texto do projeto anticrime e anticorrupção apresentado por Sérgio Moro? Eu vejo com cautela, acho que a gente precisa estudar um pouco melhor, eu acho que a gente precisa olhar, ler algumas minúcias que não estão tão claras, avançar principalmente para corrigir alguns problemas que já estão claros. O que já está claro ali? Uma vírgula, um ponto, 2 pontos? O que já é questionável? Eu acho que, assim, além da questão de redação, que me parece, para além de discussão, é óbvio, tem alguns problemas óbvios de redação, tem outras questões que envolvem direitos fundamentais dos indivíduos, coisas que já foram ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal, já foram coisas que estão sendo colocadas, por exemplo, a vedação a algum tipo de progressão de regime em algumas circunstâncias. O Supremo Tribunal Federal já há bastante tempo falou, não se pode vedar progressão de regime, faz parte do sistema de reinclusão, de reinserção do indivíduo na sociedade, você passar por processos, você não pode tirar a pessoa que está no fechado e colocar direto de volta na sociedade, se não fazer alguns testes, colocá-lo aos poucos, reinseri-lo aos poucos na sociedade. Então, esse ponto é um ponto que eu vejo como bem problemático e acho que vai gerar algumas discussões, seja no âmbito do Congresso Nacional, seja no âmbito da Justiça, em algum momento isso vai acabar dando problema. Agora, a tramitação ela ainda vai ser longa, né? Esse é um projeto apresentado pelo governo, com o Sérgio Moro apresentando, mas vai passar por Senado, primeiro pela Câmara, por comissões, Câmara e depois para o Senado. Doutor Ricardo, alguns ajustes, a tendência é que muita coisa mude, alguns ajustes, qual é a tendência? Eu acredito que você vai ter alguns aspectos que serão melhorados, com certeza, né, porque o processo tem uma tramitação importante dentro do Congresso, passa pela Câmara, passa pelo Senado,
depois você tem possibilidade de veto, eventualmente também pelo presidente da República. Então, eu tenho a impressão que essa é a proposta inicial, que sofrerá algumas alterações, sim. Algumas coisas podem ser que não vinguem, né, que não prevaleçam, mas acredito que, na grande maioria, o projeto deva ser aprovado, sim, né? Eu acho que há um clamor social por mudanças nessa área. O projeto ataca pontos importantes, há algumas correções na legislação, sim, muito significativas, seja em termos de processo, seja em termos de norma penal, etc. Acho que a grande vantagem do projeto, na minha opinião, é a mudança do sistema da justiça criminal. Isso está no plea bargain e nos acordos de não persecução penal. A mudança de um sistema de justiça onde o processo se arrasta indefinidamente por anos e anos sem fim, com recursos e mais recursos, com recursos que não existem na lei, mas foram criados pela imaginação do ser humano, né? Porque nós chegamos a ter embargos dos embargos, entendeu? Isso não tem nenhum código de processo que preveja isso, né? E na prática nós vemos isso. Você cria um mecanismo que permite a solução rápida dos processos. É o sistema norte-americano, é um sistema extremamente eficiente, e é um sistema que exige uma mudança dos operadores do direito. O plea bargain, para a gente entender a diferença, plea bargain e delação premiada, por exemplo, que é uma mudança recente na lei que ganhou, está na boca do povo, principalmente por causa da Lava Jato. Qual que é a diferença? Eles são parecidos. A diferença é que na delação premiada, primeiro ela está restrita a alguns poucos crimes, né? Ela não pega todo o sistema. E o segundo, mais importante na verdade, é que na delação você precisa entregar uma outra pessoa. Quer dizer, você só tem prêmio, na verdade, se você entregar um comparsa, se você entregar um chefe, se você entregar outras pessoas. No plea bargain, não. Você não precisa entregar ninguém. Na verdade, você está assumindo a sua responsabilidade, né? E com isso você tem um benefício. Porque o que nós temos hoje no sistema penal é o seguinte: nós temos uma atenuante pela confissão. Se a pessoa confessar o crime, admitir o crime, você tem uma atenuante da confissão espontânea. Qual é o problema que nós temos? Essa atenuante, na prática, não tem valor nenhum. Entendeu? Para o réu, não cria nenhum benefício. Porque como a maioria dos crimes, entendeu, nós temos uma pena mínima e uma pena máxima. O ideal seria que o juiz partisse da pena média e depois fosse adequando, né? O juiz é que faz esse balizamento entre a mínima e a máxima. Só que na prática, na verdade, a maioria das penas elas ficam na mínima, elas partem da mínima. Tá? E aí a atenuante da confissão não pode reduzir. Certo? Então, quer dizer, ele ter confessado, ele não ter confessado, não vai mudar em nada a pena dele. Então, é vantagem no sistema atual que o sujeito não confesse. Por quê? Porque ele tem uma chance de ser absolvido por insuficiência de provas. Se ele confessar, tem a prova, você próprio está dando a prova. Tá? Então, no sistema atual, não vale a pena ser honesto. Tá? No sistema da plea bargain, vale a pena ser honesto. Então, esse é um grande diferencial. Isso é uma mudança de comportamento absurdo que nós precisamos para o país, que vale a pena ser honesto. Né? Isso é importantíssimo e isso você consegue através dos acordos. Quando a pessoa admite a sua responsabilidade, a polícia pegou, a polícia descobriu, o cara fez, aprontou, achou que não ia acontecer nada, achou que não ia ver, mas deu zebra, a polícia pegou. Pegou, descobriu, apurou, entendeu? Aí o indivíduo encaminha para o Ministério Público, chama-se o réu, tem que ter obrigatoriamente o acompanhamento técnico de um defensor, de um advogado, não pode ser o réu sozinho, tá? E aí você faz o quê? Olha, você foi pego roubando, está aqui, ó, tem filmagem de câmera ali, ó, entendeu? Você entrando armado e etc e tal, entendeu? Isso vai te dar uma pena de 4 a 10 anos de prisão, tá? Se você assumir a tua responsabilidade, se você me devolver o dinheiro que você roubou, sua pena fica pela metade.
2 anos e assunto encerrado. Nós encerramos o processo aqui. Tá. Vale a pena para a pessoa, muitas vezes, fazer esse tipo. Ela não é obrigada a fazer. O processo tradicional existe, continua a existir. Se o indivíduo fala, não sou eu, vocês estão enganados, entendeu? O cara que está na filmagem lá é o outro fulano, entendeu? Não sou eu. Vocês estão equivocados, entendeu? Tudo bem, não há problema nenhum. Você toca o processo tradicional, como você faz, absolutamente. Não há nenhuma obrigatoriedade de que a pessoa confesse ou de que ela assuma a responsabilidade. Há uma vantagem para que ela assim o faça, se foi ela que fez. Tá? Então, você dá para o réu uma vantagem de ter a sua pena reduzida até metade, tá? Desde que ele se proponha a reparar o dano, etc. e tal, né? E você pode fazer. Há uma vantagem para a justiça de que você encerra o processo mais rápido e não tem que ficar instruindo recursos e recursos sem fim, tá? E há uma vantagem para a sociedade que as soluções são rápidas e efetivas. Porque você punir uma pessoa na hora que ela faz a bobagem tem um efeito didático importante. Você não puni-la faz o efeito contrário. Você puni-la 10 anos depois, dá o ar de injustiça. Entendeu? Então, a punição, ela para ser efetiva, ela tem que ser o mais rápido possível. Tá? E isso você permite. Então, essa é a grande vantagem do projeto. Isso representa uma mudança muito significativa para a justiça criminal. É um grande ganho. O projeto já valeria só por isso, mas ele tem muito mais coisas além disso. A gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco desse debate sobre o projeto anticrime apresentado pelo governo federal. A gente volta já. O programa Análise Direta está de volta para o último bloco, esse debate sobre o projeto de lei anticrime, anticorrupção, antiviolência apresentado pelo ex-juiz, ministro da Justiça, Sérgio Moro. A gente já discutiu vários pontos aqui, prisão preventiva, a gente já discutiu prisão após condenação em segunda instância. Falamos do plea bargain, a opinião do nosso entrevistado Ricardo Campos, que é presidente do Ministério Público Democrático, e a gente está falando também com o doutor Alexandre Martins, advogado criminalista. O doutor Ricardo pontuou ali as qualidades do plea bargain para encurtar processos, para reduzir o tempo de um processo na justiça. Doutor Alexandre, qual que é a sua opinião sobre esse plea bargain que é apontado como um dos principais pontos do projeto? Olha, Renato, eu acho que o plea bargain tem as suas vantagens, tem os seus benefícios, desde que sigam regras da onde eles foram criados, da onde esse conceito foi criado. Na verdade, a gente está importando o plea bargain de uma tradição que não é a tradição brasileira. A gente está trazendo isso dos Estados Unidos, traz isso de uma tradição de lugares onde basicamente não existe lei. É tudo baseado em precedentes, em histórico, em tradições. Aqui no Brasil, a lógica é totalmente diferente. Aqui a gente chama existe o civil law, common law. Aqui a gente é baseado em lei. Aqui a gente tem que seguir regras, normas. E aí a gente está querendo trazer uma coisa que vem da tradição, daquilo que é efetivamente negociado para dentro da lei. E aí a gente tem alguns problemas. Problema número 1 que eu vejo a seguinte situação. O doutor coloca aqui que é uma forma de estimular a honestidade. A lei criminal não tem nada a ver com honestidade. A honestidade, da forma como é colocado pelo Ricardo, tem muito mais a ver com índole do que exatamente como conduta perante a justiça. A conduta de um acusado perante a justiça é de se defender. Essa é um instinto natural de uma pessoa que é acusada, de se defender. E confessar pode ser um instrumento de defesa, mas quando tem um Estado apontando o dedo para você, te ameaçando de colocar dentro de um sistema penitenciário, a regra é se defender. Agora, o que traz isso? Traz eficiência para o sistema de justiça. O que é eficiência? É gerar um resultado no menor tempo possível, gerando com o menor trabalho possível também, para todo mundo, para o juiz, para o promotor e para o advogado.
gerando menor quantidade de trabalho. É resolver a questão com menor quantidade de trabalho. Mas tem um indivíduo aí no meio que a gente precisa olhar para ele. Para ele é o melhor? Negociar é exatamente aquilo que vai estar sendo feito? Existe uma margem de negociação ou o promotor, o Ministério Público vai chegar e falar, olha, eu ofereço para você uma eventual redução de pena para acabar com isso aqui logo e a gente não tem discussão sobre o mérito, se você é ou não culpado. A pessoa que está lá, ela tem condições de negociar isso? É uma solução negociada? Que é uma crítica semelhante à que se faz à delação premiada. Muitas vezes a pessoa está presa negociando a delação. Mas isso é uma negociação efetiva? A gente tem margem para falar assim, não, diminui um pouquinho mais, aí eu falo que eu fiz, mas eu fiz porque eu estava... eu fiz e também o João fez. O José vai lá e fala, realmente eu fiz, enfia uma delação premiada no meio do plea bargain. Porque na tradição americana isso acontece. A gente vai introduzir isso. Aparentemente a ideia é que os dois mecanismos andem juntos. Eu tenho um pequeno ponto em relação ao Dr. Ricardo, que é o seguinte, por crime de roubo não cabe. Porque só caberia plea bargain aqui no Brasil, pelo menos pela previsão colocada, só para crimes sem violência, praticado sem violência ou grave ameaça. Isso é o que está previsto. Então, para os crimes de menor potencial ofensivo, já existe a transação, que é uma forma de negociação ali, que está desde 95. Enfim, teria alguma efetividade se não diminuir o trabalho do Estado? É legítimo ao Estado, quando não tem capacidade, boa parte das previsões que estão colocadas aqui são correções a ineficiências do Estado. O Estado não tem eficiência para processar as pessoas e chegar a um resultado final em tempo hábil. O que a gente faz? Diminui a prescrição. O Estado não tem capacidade de monitorar o regime aberto e criar casa de albergado. O que faz? Muda o sistema de regime aberto. Ou seja, por ineficiência estatal, pelos agentes públicos serem incapazes, seja por falta de recursos humanos, seja por falta de recursos monetários, por serem incapazes de cumprir as suas funções, você pune ou sobrepune o indivíduo, aquele que está sobre a tutela do Estado. Isso não me parece bastante razoável quando você querer pegar a causa e consequência. Qual é a causa? A causa é uma, você trabalha só na consequência. Você não vê nenhuma previsão aqui que melhore condições de trabalho para o próprio Estado. Você não vê nenhuma previsão aumentando o número de pessoas que vão trabalhar no sistema de justiça. Você não vê nenhuma previsão que auxilie e que permitam as pessoas a se reinserirem na sociedade de forma razoável. Você só pune, coloca mais gente dentro do sistema penitenciário. Hoje, o sistema penitenciário que fala assim, olha, nem todo mundo que disse que está preso porque está em regime aberto. A gente é a terceira maior população carcerária do mundo, crescendo em números exponenciais, que deve se passar nos Estados Unidos e talvez um dia a China, enfim, ou vice-versa, desculpa, num curto período de tempo. A gente pune, só que pune mal. Não, desculpe, mas não é assim. Em primeiro lugar, que você vê, você tem uma vantagem para o próprio réu. Por que você tem uma vantagem para o próprio réu? Porque no sistema que nós temos atual, você tem processos que se arrastam por 10 anos, por 20 anos. Nós temos casos de indivíduos que cometeram crimes de homicídio e são presos 19 anos depois. Tá? Quer dizer, ele cometeu um crime com 20 anos de idade, ele vai ser preso com 39, depois que ele casou, depois que ele teve 3, 4 filhos, entendeu? Depois que ele já mudou de não sei quantos empregos, entendeu? Aí um dia ele é descoberto, ele vai entrar para tirar um RG, para pegar um documento, não sei o que, ele é pego, ele é preso. Ele responderá aí o resto do processo preso, porque ele já esteve solto e não cumpriu, mudou de endereço e não avisou. Aí ele vai responder preso, será condenado, terá N recursos sendo processado, tá? Eventualmente pode voltar a ser solto, pode voltar a ser preso de novo. Ou seja, não acaba mais, entendeu? Quer dizer, a vida da pessoa fica dependente de ordens da justiça que ele não entende, que ele não sabe como funciona, que ele não sabe quando acontece, entendeu? E que modificam a vida dele a qualquer momento.
Tá? Isso você tem com quem é acusado de roubo, com quem é acusado de homicídio, com quem é acusado de tráfico, com quem é acusado. Né? No outro sistema você dá o quê? Você dá a possibilidade do problema ser resolvido. Entendeu? Quer dizer, você fez ou não fez? Se você não fez, não tem problema nenhum, a gente toca o processo. Agora, se fez, entendeu? Se a polícia pegou, se a polícia descobriu, entendeu? Você vai ficar arrastando a coisa para quê? Se você tem a possibilidade de cumprir metade da pena, em vez de cumprir ela inteira, não há vantagem. Né? Agora, o que está acontecendo hoje que a defesa reclama? Não há recursos suficientes para você tocar o sistema judiciário no sistema tradicional que nós estamos. Não existe. Né? Nós criamos a Secretaria de Administração Penitenciária no Estado de São Paulo, que não era uma secretaria, era um apêndice de uma das secretarias apenas, tá? E hoje ela tem um orçamento que é maior do que de muitas secretarias de governo. Por que aconteceu isso? E nós temos no Estado de São Paulo só 200 mil presos, tá? E nós saímos de 30 penitenciárias, nós estamos falando de um dos estados que tem uma das melhores infraestruturas de sistema penitenciário. Nós saímos de 30 penitenciárias para mais de 130, mais de 140 no prazo de 20, 30 anos. Tá? Isso tem um custo absurdo. Tá? Se nós formos prender todas as pessoas que estão vendendo drogas nesse país, entendeu? Nós não temos onde colocar. Como é que você vai fazer? Se você tiver uma solução rápida para esse problema, se você pega o garoto aos 18 anos de idade, entendeu? Dá a ele, mostra para ele onde é que ele está errando, dá a ele a oportunidade de corrigir a sua vida sem precisar passar anos no presídio, é muito mais eficiente do que eu pego ele agora, eu prendo ele por alguns meses, eu solto ele, deixo o processo rolar 3, 4 anos, aí eu prendo ele de novo, fica mais 6 meses na cadeia, aí eu solto outra vez, né? Aí vem um recurso lá de cima dos tribunais superiores, aí você manda prender ele a terceira vez, entendeu? Tá? Isso não tem fim. Essa pessoa não terá outra possibilidade de reconstruir sua vida? Nunca. Nunca. Certo? Então, você cria uma alternativa eficiente, de baixo custo, né? Porque o processo é muito mais rápido. Hoje o que está acontecendo é no sistema tradicional, as pessoas estão tendo direito à defesa, você não tem tempo de ser ouvido. O volume de processos cresceu de uma tal ordem que as pessoas não estão tendo tempo de serem ouvidas. Não podem ser ouvidas e daí também não consegue se negociar. Todas as previsões que o senhor colocou, homicídio, tráfico e roubo, nenhuma delas estão previstas na... Estão previstas, sim, doutor. Aí há uma divergência, há uma questão seguinte. Vou só pedir considerações finais, cada um. Você tem na lei o processo de não persecução e você tem o plea bargain num outro artigo. Tá? Então, ele é possível, inclusive, para os crimes de roubo, de homicídio e etc., pelo que está no projeto do ministro. Tá? Minhas considerações finais são que o projeto tem inovações muito importantes, na sua grande maioria faz correções na legislação também significativas, tem uma outra coisa que precisa ser corrigida e tem uma outra coisa que não pode ser aprovada. Nas minhas considerações finais, eu retomo aquilo que a gente falou no começo, no sentido de tem muita coisa para ser mexido. A gente não teve a oportunidade de falar aqui, mas tem uma circunstância em que, por mero erro de redação, você acabou criminalizando a simples existência de uma multinacional. Isso é um completo despautério, um completo absurdo. Tem que ser revisto, tem que ser estudado com mais afinco, com maior profundidade. Então, eu acho que não dá para caminhar do jeito que está e a gente precisa seguir um pouquinho mais a fundo. Doutor Alexandre Martins, doutor Ricardo, muito obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos e obrigado você pela companhia. Você pode rever esse e outros programas no YouTube do HIT Notícias. Procura lá a playlist do programa Análise Direta. Até o próximo programa. Tchau.